Muito bem, sejam todos bem-vindos a uma vez mais para o estudo da Palavra do Senhor. A partir de agora, nós estamos gravando para o YouTube. Então, se você quiser se ver depois, você pode ir lá no YouTube, no link do YouTube, e dizer que tem um rapaz chamado Gabriel White aqui, ó. Só pelo nome dele, pelo sobrenome, você já sabe quem é esse Gabriel White, né? Gabriel White é meu irmão caçula de pai e mãe. Seja bem-vindo, meu irmão. Que bom que você está por aqui com a gente, viu? E vamos então para o estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Nós estamos estudando com os comentários do livro Maior Discurso de Cristo e o tema de hoje é esse aí. Continuamos no capítulo 6 que diz não julgar, mas praticar. Esse é o tema do capítulo, né? Mas o estudo está no capítulo 7, no versículo 14 do livro de Mateus, que diz: estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. E aqui, para melhorar um pouco o entendimento, diz assim: ó, depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava. Prosseguindo, vai dizer aqui, ó, deixa eu só pegar aqui o texto maior para poder me ajudar na leitura. Ele diz assim: prosseguindo em direção a Jerusalém, alguém lhes perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Olha que pergunta interessante. E Jesus então respondeu da seguinte forma: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele lhes disse: quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: eu não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes as nossas ruas. Mas ele responderá: eu não os conheço, eu nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos que praticam o mal. E ali, irmãos, haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas dos reinos de Deus, mas vocês não estarão lá, estarão excluídos. Pessoas virão do ocidente e do oriente, do norte e do sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. Misericórdia, irmãos, que isso aqui não aconteça nem comigo, nem com você. Mas nós vamos entender um pouquinho sobre isso agora, tá certo? Vocês entenderem por que Jesus usou essa figura de linguagem falando sobre uma porta estreita. E o texto vai dizer o seguinte, ó, que nos dias de Cristo, o povo da Palestina, eles viviam em cidades que eram muradas, que eram situadas, essas cidades, irmãos, elas eram situadas em locais altos, em colinas, em montes. Pastor, seu áudio está desligado. Aconteceu um equívoco aqui, irmãos. Obrigado, Dani. Irmãos, então Jesus ele usa uma figura de linguagem para nos ensinar uma lição maravilhosa. E qual era essa figura de linguagem? Ele usa a figura de uma porta estreita para nos ensinar que esta porta estreita, ao entrar por ela, nós seremos salvos. Mas o contexto nos diz que nos dias de Cristo, o povo da Palestina vivia em cidades que eram muradas. Elas ficavam situadas, em muitos casos, sobre colinas, altas colinas e montes. E as portas que se cerravam ao pôr do sol, elas eram alcançadas por meio de caminhos íngremes, difíceis e pedregosos. E o caminhante, né, que estava voltando para sua casa, ele tinha que dirigir-se para sua casa ao fim do dia, e muitas vezes ele tinha que percorrer com pressa, com uma ansiosa pressa, galgando a penosa subida, a fim de chegar à porta, olha o detalhe, antes do cair da noite. E aqui vai dizer que o retardatário ficava de fora. Assim era o contexto daquela época. As cidades que eram muradas, irmãos, elas tinham duas portas específicas. Uma porta era uma bem estreitinha e a outra era uma porta muito grande, um portão grande. Esse portão grande era o portão onde entrava ali as carruagens, né, os cavalos com as mercadorias. Era uma porta mais para o livre acesso de comércio. Só que as portas estreitas que tinham ao redor do muro eram portas que tinham a ver com a segurança. Então, quando dava o pôr do sol, eles fechavam aquelas portas e se a pessoa não chegou a tempo, ela ficava do lado de fora.
Então Jesus, ao observar aquele contexto, aquela situação, alguém pergunta para ele o que tinha que fazer para ser salvo, então ele explica. Se você quer ser salvo, você tem que entrar pela porta estreita. Ou seja, percebeu? Jesus olhou para aquela situação, usou aquele exemplo como um exemplo de salvação. E nós vamos entender um pouquinho por que nós temos que entrar pela porta estreita. Qual o significado disso? E aqui vai dizer o seguinte para a gente. Um minutinho, pronto. Ele vai dizer assim, ó, que o estreito e ascendente caminho que conduziam ao lar e ao descanso forneceu a Jesus uma impressiva imagem do caminho do cristão. A vereda que vos tenho proposto, disse ele, ela é estreita, ou seja, o caminho que eu tenho proposto a vocês, que ele diz, que ele fala que a gente tem que caminhar, é um caminho estreito. E ele vai dizer, é uma porta e ela é de difícil entrada, pois a regra áurea exclui todo orgulho e interesse egoísta. Então, um dos pontos que Jesus está colocando em pauta aqui para que a gente entre nessa porta estreita é que para entrar nessa porta estreita, nós temos que deixar algumas bagagens de lado. A gente não vai conseguir entrar com algumas coisas, com alguns adicionais. Um desses é o orgulho e todos os interesses egoístas. Isso não vai conseguir, não vai entrar. Se você tiver muito isso, você não vai entrar por esta porta. Aqui diz que há, na verdade, uma estrada mais larga, mas o seu fim ela é a destruição. Se queres galgar o trilho da vida espiritual, irmãos, nós devemos subir continuamente, ou seja, ascender continuamente, pois sua direção é para cima, é para o alto. Nós precisamos marchar com os poucos. A multidão preferirá o caminho descendente, percebeu? Muitos preferirão o caminho mais fácil, da porta mais larga, do caminho mais largo. Então, se nós quisermos ter esse momento, essa vida espiritual abençoada por Deus, nós precisamos galgar e subir por este caminho íngreme, pedregoso, difícil, desta porta estreita, mas é a porta que leva para a salvação. E aqui tem aqui uma imagem, né, para que fique mais claro na sua mente, no seu coração, que existe dois caminhos, mas uma só escolha. Existe um louvor que eu gosto muito, diz assim, ó, Sou de Jesus, o nome do louvor. Depois você pode cantar ele, diz assim, ó, que há dois caminhos a seguir e dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Só há uma decisão. E ali ele vai dissertar sobre o assunto. Vai dizer assim, ó, quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, só encontrei 1000 motivos para chorar. E ele continua dizendo assim, ó, o inimigo sempre vem disfarçando as intenções. Com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Mas só Jesus pode me dar real felicidade e prazer para eu ser um vencedor. Aí ele vai dizer no final, sou de Jesus, o Senhor da vitória. Mas para nós sermos de Jesus, nós precisamos entrar pela porta estreita, mais difícil. E a porta estreita leva para onde, de acordo com essa imagem? Para o céu. Só que a porta larga, que é a mais fácil, ela leva para um lugar que nós não queremos ir. Então só há um caminho. Há dois caminhos, mas só uma decisão, você que escolhe. Então vai dizer que na estrada que conduz para a morte, irmãos, pode caminhar a raça inteira, com todo o seu mundanismo, todo o seu egoísmo, orgulho, desonestidade e avitamento moral, ou seja, ela é mais fácil. Então, se a pessoa não quiser se desprender do seu eu, se desprender dos seus vícios, continuar com o seu mundanismo, com o seu egoísmo, com a sua desonestidade, então ela vai continuar andando. É uma porta mais fácil, é a porta larga. E aqui vai dizer que há espaço para opiniões e doutrina de todo homem, margem para seguir suas próprias inclinações, para fazer o que lhe ditar o amor próprio, porque essa porta larga, ela não quer obrigação de ninguém a nada, ela é uma porta de liberdade, ou melhor, de libertinagem. A pessoa pode fazer o que quiser da vida. A fim de andar pela estrada que leva à destruição, não é necessário procurar o caminho, não é necessário não, pois a larga a porta já é larga. O espaçoso é espaçoso esse caminho e os pés se volvem naturalmente para a estrada que termina onde? Na morte. Esse é o problema. A porta ela é fácil. Você pode aproveitar e pode fazer o que você quiser. Você pode ter sua própria opinião. Se você não quiser seguir nenhuma regra, nada disso que a Bíblia nos pede, você não precisa. Mas em compensação aqui diz que essa porta nos leva à morte. Já o caminho para a vida, irmão, ele é apertado e estreita é a porta. Se vos apegais a qualquer pecado que vos rodeia, você vai achar difícil demais e estreito demais para poder entrar nesta porta. Percebeu? Então, é impossível entrar por esta porta se você estiver apegado a qualquer tipo de pecado. Ah, pastor, eu amo Jesus, eu quero entrar pela porta, mas eu não quero deixar o meu outro relacionamento.
Eu tenho outro relacionamento e eu não quero abandonar isso. Então eu posso dizer a você com todas as letras que esta porta você não vai conseguir entrar por essa porta estreita. Pastor, mas eu quero entrar pela porta estreita, mas eu não posso deixar o meu trabalho, porque lá de alguma forma eu recebo muito dinheiro, mas só que esse meu trabalho, ele, de alguma forma eu trabalho com a corrupção lá. Eu recebo dinheiro desonesto, eu sou desonesto. Então eu também tenho que te dizer que você não vai conseguir entrar por esta porta. Pastor, eu quero muito, eu amo Jesus, mas eu ainda estou preso é, nos vícios das drogas, das bebidas alcoólicas. Eu ainda tenho muitos vícios que são maliciosos a mim e também a outras pessoas que estão ao meu redor. Quando eu bebo, eu agredo a minha família, eu falo besteira, eu prejudico a minha casa, e enfim, eu faço outros tipos de coisa. Então, eu vou dizer a você também que a porta estreita você não vai conseguir entrar porque ela é mais difícil mesmo. Você está entendendo? Ou seja, quando eu não tenho fé, quando eu não tenho, que eu não aceito esse sacrifício para buscar e servir a Jesus, eu não tenho como entrar pela porta estreita. Irmãos, eu sei que você já sabe disso, mas eu vou te lembrar. Jesus, ele já disse para a gente que seria difícil. Tanto que ele vai usar algumas analogias, ele vai usar alguns exemplos, vai dizer assim: ei, se você quiser me seguir, carregue a sua cruz. Existe um estudo que diz que aquela cruz que Jesus carregou tinha 58 quilos. Você conseguiria carregar uma cruz de 58 quilos, ficar carregando todo o tempo? Pesado, não é? Ou seja, então está falando que existe um peso. Em outra parábola, Jesus vai dizer: olha, construa a tua casa sobre a rocha. Faça a tua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Mas qual é o mais fácil? Cavar uma areia ou tentar ali fazer uma fundação numa rocha? Tentar fazer ali, edificar uma casa sobre uma rocha? É claro que na areia é mais fácil. Ele diz: passa pelo caminho estreito, não passa pelo caminho largo. Como é que eu vou passar pelo caminho estreito? É mais difícil, porque se tiver algum lugar assim meio fechadinho, eu não vou conseguir entrar. Percebeu? Então, sempre Jesus ele vai colocar o caminho dos salvos como um caminho um pouco mais difícil. E por quê, pastor? Porque realmente tem a ver com eu deixar de lado algumas coisas que eu gosto, por exemplo. Eu fico observando pessoas que às vezes eles não querem é, entregar a vida a Cristo porque tem ali os seus costumes, né? Gosta ainda de muitas coisas que não agradam o coração de Deus. Então, essa porta estreita realmente vai ser difícil de passar. Até para aqueles que estão buscando ela é difícil. Mas Deus nos diz que é por ela que nós devemos entrar. Então diz que os vossos próprios caminhos, a vossa própria vontade, os vossos maus hábitos e práticas devem ser completamente abandonados, se quiseres prosseguir no caminho do Senhor. Percebeu? Então que eu e você possamos sempre estar analisando isso aqui, pensando um pouco sobre este assunto. Aquele que quer servir a Cristo, ele não pode acompanhar as opiniões do mundo ou se satisfazer-lhes as normas do mundo. A vereda do céu, irmãos, ela é demasiado estreita para as riquezas e as posições nelas desfilarem. Demasiado estreita para a ostentação de egocêntricas ambições. Íngreme e acidentada demais para ser escalada pelos amantes da comodidade. Olha que forte isso aqui. Não, estreita demais para quem está muito preocupado com as ostentações do mundo. Ela é estreita demais para quem está muito preocupado com as coisas só aqui nesta terra. Muito preocupado com isso. Uma vez eu ouvi a frase de uma pessoa que eu amo muito, e essa pessoa disse assim para mim: eu não quero saber mais desse negócio de Deus. Eu quero trabalhar, eu quero ser milionário, eu quero conseguir os meus próprios recursos. Eu não quero saber esse negócio mais de igreja, eu não acredito mais nisso. E me deu uma dor no meu coração. Então, aqui diz que é demasiado estreito esta porta para esses sentimentos, esse pensamento, essa carga, alguém entrar lá com ela. Porque essa porta ela é estreita, ela é difícil mesmo. Eu não estou dizendo a vocês, irmãos, que por nós estarmos buscando a Deus todos os dias, nós temos a garantia da salvação. Isso não é verdade. Isso não está saindo da minha boca. E também não quero dizer a vocês que pelas nossas obras nós seremos salvos. Nós somos justificados unicamente pela justiça de Cristo, pelo que Ele fez por mim e por você. Mas a verdade é que aqueles que estão buscando ao Senhor, ele precisa ter uma obra viva. A Bíblia diz que se nós tivermos fé, não tivermos obras, as nossas obras são mortas. Ou seja, quando nós estamos buscando a Deus, nós sentimos o prazer, ou pelo menos nós queremos sentir o prazer de estar com Jesus e abandonar e tirar do nosso coração tudo aquilo que atrapalha a gente ter esse momento com Cristo. Então, que eu e você possamos aprender disso aqui. Ó. Todavia, irmãos, não concluas, não coloque isso no teu coração, que a vereda que desce, ou seja, ascendente, seja penosa
e a que vai para cima seja, ou desculpa, que a vereda que sobe seja penosa e a que vai para cima seja cômoda. Não sei se você entendeu essa frase, mas eu vou tentar deixar ela mais clara para você. Não fique pensando que o caminho largo ou que vai descendo, porque para subir para a Porta Estreita tinha que subir uma montanha, certo? Ele diz assim, ó, aquele caminho que desce, mais pessoas descem, ou seja, é mais fácil para as pessoas. O que sobe é mais difícil. Então ele diz assim, ó, não concluas no teu coração, no teu pensamento, que o caminho que sobe, ele é muito penoso e o que vai para baixo, ele é mais cômodo, ele é mais fácil. Claro, ele é mais fácil, é verdade. Mas em que sentido que o texto está querendo dizer aqui? Ó? Vai dizer assim, ó, por toda a estrada que conduz à morte, também há dores e penalidades. Você percebeu? Ou seja, às vezes a gente coloca só, não, só na estreita que vai existir dores, penalidades, na larga já vai ser tudo mar de roda. Não, nos dois caminhos vai ter os seus problemas. Nos dois. Só que aqui vai dizer que no caminho da estrada larga também há dores e penalidades. Há aflições, desapontamentos, há advertências em não prosseguir avante. Quantas pessoas que você conhece que hoje não estão no caminho estreito, não estão buscando o Senhor, mas que estão sofrendo lá onde eles estão? Estão passando por situações dificílimas. Só que a diferença é que eles estão sofrendo por uma coisa que não faz sentido nenhum. Esses dias eu estava conversando com a minha mãezinha, e minha mãezinha estava preocupada aí com uma pessoa que estava querendo desistir de um relacionamento. E por que ela queria desistir do relacionamento? Porque a pessoa que ela escolheu para estar ao lado era viciada em drogas. Estava ali viciado em bebidas alcoólicas, escutando vários tipos de músicas que não agrada a Deus. Então é uma luta, você entende? Ou seja, por quê? Porque se você tivesse escolhido o caminho correto, era um dos problemas, claro que pode existir vários problemas, mas era um dos problemas que seria mais amenizado. Não é verdade? Por isso que eu vou dizer para vocês aqui, eu sei que não tem nada a ver com o tema agora, mas eu vou dizer para você abrindo um parênteses, irmão, quando você for escolher, você que não é casado ainda, que for escolher a pessoa para casar, escolha alguém que ame a Cristo, que te ajude a estar ao lado de Jesus. Não tome decisões equivocadas. Não traga mais peso sobre a sua vida. Entendeu? Porque alguém que está no caminho largo, ele vai sofrer alguns problemas, mas ele não quer saber de Jesus, então ele vai ficar sofrendo sozinho. Você que está no caminho estreito, você vai ter sofrimento? Vai, mas só que tem alguém para te auxiliar todo o tempo. Que é Deus, ele te ama. Ele quer fazer você prosseguir avante. Vai dizer assim, ó, o amor de Deus tornou penoso os descuidosos e obstinados se destruírem a si mesmo. Verdade, irmãos, é que a estrada de Satanás, ela é arranjada de molde a parecer muito atraente. Mas tudo é uma ilusão. Há no caminho do mal cruéis remorsos e corrosivos cuidados. Podemos julgar aprazível seguir o orgulho e a ambição mundana. O fim disso, porém, será sempre aflição e muita dor. Percebeu? Ou seja, Satanás ele coloca diante de nós uma atração, uma porta muito atraente, com muitas ilusões para que eu vá por lá. Só que isso aí vai trazer muitos prejuízos para nós. Quantas pessoas já quebraram a cara por ir pelo caminho largo? Que parecia muito legal, muito especial. E eu conheci uma moça que ela já tinha sido da igreja e ela, no período de carnaval, ela decidiu ir para o carnaval, porque ela viu aquele negócio maravilhoso e tal. Ela falou: não, eu vou aproveitar o carnaval. Quando chegou lá, beijou muito lá no carnaval, depois teve várias enfermidades, muitas enfermidades mesmo, né, devido àquela situação toda lá. E olha o que aquilo trouxe para ela, o prejuízo que aquilo trouxe para ela. Então, a porta que o inimigo coloca diante de nós, uma porta larga, você olhar ali aquele momento ali de alegria, de motivação, de fantasia, vai trazer para você aquele entusiasmo em fazer aquilo ali, mas no final vai causar muitas dores, percebeu? Então, o caminho estreito, ele pode ser pesado, ele pode ser duro, mas vai trazer para nós muitas bênçãos. Então, diz assim, ó, a estrada pode ser áspera, e a subida escarpada, pode haver precipícios à direita ou à esquerda. Talvez tenhamos de suportar fadiga em nossa jornada, quando cansados. Isso aqui ele está falando da porta estreita, né? Do caminho estreito. Quando ansiando o repouso, poderemos ter de labutar ainda. Talvez tenhamos de combater quando já desfalecidos. Quando desanimados, precisamos ter ainda esperança. Mas quem está conosco, irmãos? Cristo. Mas com Cristo como nosso guia, nós não deixaremos de alcançar o desejado porto no final. O próprio Cristo trilhou esse rude caminho antes de nós e suavizou para os nossos pés. Que maravilha isso daqui, irmãos, que maravilha. Então, assim, ó, por mais que pareça mais atraente a porta larga, ela vai trazer tantos males a você, tantos prejuízos, tantas dificuldades no futuro, que compensa você andar pela porta estreita, porque você tem alguém andando com você.
Você tem um guia chamado Cristo que já passou por essa estrada antes para suavizar esse caminho para você. Então vale a pena você andar com Jesus, vale muito a pena. Aqui diz, ó, e por todo o íngreme trilho que ascende em direção à vida eterna, encontram-se nascentes de alegria para refrigerar o cansado. Os que andam pelo caminho da sabedoria, irmãos, são, mesmo quando atribulados, eminentemente jubilosos, ou seja, alegres, pois aquele a quem a sua alma ama caminha invisível ao seu lado. Percebeu? Ou seja, neste caminho difícil, íngreme, que sobe, que vai para a vida eterna, você pode se sentir cansado, atribulado, mas você vai sentir aquela alegria, aquele júbilo de andar com Deus, porque você sabe, irmãos, que tem alguém que está ao teu lado, invisivelmente é verdade, mas está ao teu lado, caminhando contigo, caminhando ao teu lado. Eu não sei se isso traz para você alegria, traz para você esperança, mas isso traz para mim tanta alegria, irmão, no meu coração, tanta esperança, tanta tranquilidade. Isso traz para mim aquele entusiasmo de continuar caminhando ao lado de Jesus. É muito maravilhoso isso daqui. A cada passo para cima, irmãos, percebem mais distintamente o contato da mão de Deus. A cada passo que nós subimos para o céu, nós sentimos cada vez mais o contato da mão de Deus. A cada passo, mais raios de glória, vindos do invisível Deus, incidem sobre essa estrada. Os seus hinos de louvor, alcançando sempre mais elevada nota, elevam-se para unir-se aos cânticos dos anjos perante o trono de Deus. Amém? Então, acredite, irmãos, Deus está com você em todas as suas dificuldades. Eu não sei quais são as provações que você passa. Não sei quais são as dificuldades que você passa. Eu acredito que Deus está atento a todos os teus problemas e dificuldades. Então acredite que Deus te ama, quer o melhor para você e Ele está ao teu lado nessa caminhada que é difícil. Agora, corra e faça esforço para entrar pela porta estreita. Não fique de fora desta porta. Não permita que essa porta seja fechada e depois você fique batendo, golpeando, como disse a parábola, e aí o dono da casa olhe para você e fala: eu não te conheço. Eu não queria ouvir essa frase de Jesus de jeito nenhum. De jeito nenhum eu não quero ouvir essa frase de Cristo. Pelo contrário, eu quero ouvir a frase que Jesus um dia disse: abertos os braços, ele olha para os filhos e diz: vinde benditos do meu Pai, tomai posse da casa, do reino que estava preparado para vocês. Então que eu e você possamos ouvir essa frase de nosso Salvador. Aqui diz aqui que o apelo de hoje é o seguinte: Senhor, me ajuda a entrar pela porta estreita. Eu quero ser fiel ao Senhor em meio às pequenas e grandes provas. Que eu suporte a dor da aflição ao entrar pela porta estreita e caminhar pelo caminho estreito. Percebeu? Ou seja, para entrar pela porta estreita, nós temos que, às vezes, se apertar. Não é fácil não, irmão, é verdade. Mas que eu tenha a força, a perseverança, a fé e a motivação para entrar por esta porta. Vai ter problemas na sua vida, você sabe disso. Problemas pequenos e problemas muito grandes. Problemas que vai te tirar a paz. Mas ainda que tenha problema na sua vida, continue confiando naquele que está ao teu lado em meio a esses problemas. Ele te ama, ele quer o melhor para você e ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Amém? Que Deus te abençoe, irmão querido. Que o teu coração se encha de esperança nesta manhã. Que você, ao olhar para a sua vida, refletir sobre isso, você pense sempre: eu quero entrar pela porta estreita. Eu quero entrar pela porta estreita. É na porta estreita, irmãos, que você vai sentir aquela alegria. Quando você chegar lá no céu, você olhar para trás e dizer assim: meu Deus, foi só isso que eu passei para vir para cá? Foi só isso que eu sofri lá na terra? Isso nem se compara com o prazer de estar no céu. Eu quero ter essa alegria. Eu quero ter essa convicção. Eu quero ter esse momento. Eu imagino isso todos os dias. Entendeu? Então continua firme nos caminhos do Senhor e você vai ver que você vai ser... Deus, ele vai te dar a recompensa por isso. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, pelo estudo da Tua Palavra, por entendermos, Senhor Deus, que esse caminho, ele é difícil, ele é íngreme, ele é um caminho, é uma subida. Então, quando a gente sobe alguma coisa, as nossas pernas doem, é verdade. Por quê? Porque esse caminho, às vezes, pode nos causar dor, mas é um caminho que nós temos um guia chamado Cristo Jesus, que nos ajuda, Pai, todos os dias nessa caminhada. Então, Pai, por favor, que nesse caminho possamos sentir a Tua mão nos guiando diariamente.
e que nós tenhamos a certeza absoluta que ainda que venhamos sofrer, ainda valerá a pena. O Senhor passou por aqui, sofreu para que esse caminho fosse suavizado para mim e para os teus filhos. Então te agradecemos por isso. Continue abençoando os teus filhos que aqui estão participando dessas madrugadas e que o teu Santo Espírito continue nos conduzindo a fazer sempre a tua vontade. Obrigado por tudo, Pai. Pedimos o perdão dos nossos pecados e nos ajude, teu Santo Espírito nos fortaleça diariamente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo abençoado do Senhor, que alegria, que Deus seja louvado, que essa mensagem tenha tido espaço no seu coraçãozinho, amém? E agora é aquela hora de você abrir a sua câmera para nós tirarmos aquela selfie linda, selfie naquele print maravilhoso, né? Olha que bênção, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Nós tivemos hoje 50 aparelhos conectados para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos lá então, dá um sorrisão, olha para a câmera aqui, dá aquele sorrisão bonito. Atenção. Cadê? Vou tirar a foto, gente. Ó, tem uns que não estão aparecendo aí na câmera, mas eu vou tirar a foto. A irmã Eunice conseguiu aparecer hoje. Que Deus abençoe a senhora, minha princesa. Vamos para a segunda página agora. Segunda página tem muitas câmeras ligadas, muitas, irmão. A imagem não vai ficar tão bonita, não. Cadê? Eu vou até mencionar alguns aqui para ficar bonito. Olha ali a Karina, meu amigo Márcio. É Márcio mesmo, né? Deus abençoe, viu, meu amigo? Parabéns. Harry Nilson, olha, Harry Nilson, que Deus te abençoe, Nilson. Cadê aí? Tem Jeremias de Jesus, Valzelice, Lenisa. Só pra gente poder deixar tudo bonitinho aqui a nossa imagem, tá, gente? Se vocês puderem ligar aí, a Irazei, Nelminha, a Zenaide, olha a Zenaide, Gantuz, tá escrito Nandi, mas eu sei que é a Tione. Deus abençoe, Tione. Vai abrir a câmera aí pra gente tirar aquela foto bonita. Rayana, abre a tua câmera aí, Rayana. Vamos tirar uma foto bem bonita aqui. A Ledita. Vamos lá. Deixa eu ver que horas são. Sei que vocês têm que trabalhar, não sei se é feriado. Esse negócio de feriado, nunca sei quando é feriado, quando não é mais. Então, vamos lá. Muito bem. Então, alguns abriram aí. Nós vamos tirar aqui então essa nossa selfie, tá bom? O nosso print. Muito legal. Foi só um minutinho de novo aqui, teve uma câmera que se abriu agora no finalzinho. Amém. Deixa agora eu abrir aqui o microfone de vocês, que eu sei que vocês estão doidos para falar. Estão doidos para falar. Todo mundo tá doido para falar. Pronto, liga o microfone aí, pode falar agora à vontade. Estou fazendo vídeo aqui no TikTok. Boa tarde. Pronto, pode mandar um abraço. Ô, bênção. Deus abençoe cada um de vocês. Eu saí nessa foto aí, pastor? Não. Não, Eu acho que não sei. Tem que ver na hora lá. Eu saí na foto ou não saí? Não sei ele falar, irmão. Agora não sei ele falar. Que eu estou vendo a foto agora. Oi. Bom dia a todos. Deus nos abençoe. Gatuto não saiu não, Gatuto. Tua câmera ficou desligada. Pois é, eu colocava aqui para ligar. De armamento. Ele já tinha se acabado. Bom dia a todos, que Deus abençoe Eu todos. botava para ligar e dizia que o anfitrião não permitia ligar a câmera. Sério? Isso aí é mensagem. Você manda muita gente para mover também. Povo de Deus, que Deus abençoe vocês. Pastor Thiago, Lembrando, gente, que vocês estão aparecendo no YouTube, então depois você vai lá, clica naquele link lá, se inscreve lá, comenta alguma coisa, compartilha para os amigos de vocês, para que essas mensagens possam estar alcançando mais pessoas, tá bom? pastor, Oi! eu quero dizer para o senhor que eu vou ficar aqui na sua live agora, porque eu combinei com a minha filha Antonelli que ela participaria da live do pastor Cleuto, e eu ficaria na sua live, tá bom? Bom Tá dia. certo. Oh, meu Deus. Tá. Os pastores estão fazendo, irmãos, graças a Deus, estão fazendo os cultos pelas madrugadas. Então tem alguns irmãos que eles estão ficando assim meio que divididos, né? Se vier para lá, se vier para cá, eu digo, irmãos, fique à vontade. Como é que Ficaria as lives aí, e aí eles estão nessa preocupação. Mas onde estiver falando da palavra de Deus, a gente vai estar lá, claro, conforme a palavra de Deus, né? E a bênção vai ser derramada sobre todos nós. Que Deus abençoe cada um. Amém, pastor. Amém. Povo de Deus, aqui ó,
Um abraço especial. Maria Muniz, Ana Maria, Márcia Glaura, Eva, Paulo Ramos, Adilene, Eunice Pontes, Rosenildes, a do Motorola no seu nome. Então, Amazonina Lopes. Olha a Amazonina, rapaz. Sueli, Antônia Barros, Rodrigo Guerreiro, Claudineia, Daniela, Nazaré, Helenilde, Marcos da Silva, Romão, Harinilson Costa, Rafa, acho que o Marcos deve ser parente da Cristina. Rafael Galúcio, Antônio Carlos, Xline, Domingos, Darilene, olha só, tanto de gente. Nazaré, cadê? Darilene, Geliette, Fernando, Eunildes, Lenisa, Valzelice, Jeremias, Rayana, Aledita, Gabriel White, Irazeia, Ale Carlas, como é? Tione, Rafael Galo. É muita gente, não dá para falar muita coisa, não dá para falar muito. Bom de E Deus. pastor, o áudio da irmã lá do Motorola tá ligado, acho que ela pode falar aí o nome dela. Pronto. Irmã, qual é o seu nome, irmã? Sueli, Oh, meu Deus. E a senhora mora onde? eu moro em Manaus. Oh, meu Deus. Que Deus lhe abençoe, irmã Sueli. Um prazer tê-la por aqui com a gente, viu? Que bom, Félix, que bem. Repita aí, irmã, o que a senhora falou. Conheço a irmã Maria Muniz há muito tempo. Ela é uma das pessoas que me levou para Jesus. Oh, meu Amém. Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que maravilha. E depois vocês vão testemunhando aí, gente. Alguém que levou você para pode falar aí. Opa. A Amazonina é a avó do Aderaldo Júnior. Rapaz, olha como esse mundo é pequeno. Eu conectei lá o aparelho dela, só não ativei o áudio lá, porque ela não para, falando direto, aí eu digo que ela vai querer atrapalhar o culto, e aí ela tá escutando aí. Aí, Amazonina, tá falando de ti aí, Amazonina. Ei, dona Amazonina. Amanhã a senhora vai falar, amanhã. Povo de Deus. Ela deve estar doida pra falar. Eu tô doido pra conhecer o pastor. Digo, sábado a senhora vai conhecer ele. Eunice Pontes, que Deus te abençoe, minha irmã querida. Vamos tê-la por aqui também. Povo de Deus, bom sábado a vocês, bom dia da preparação, um excelente pôr do sol, um excelente pequeno grupo. E amanhã que você aproveite os sábados de Jesus na presença do Senhor e seja sempre uma luz onde você estiver. Deus abençoe. Até amanhã.